Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora. Como vocês estão? Tô bem. Que bom. Deixa eu esperar mais uns 3 minutinhos para o pessoal entrar. E a gente começa hoje a nossa aula sobre conjunção. A gente vai começar falando sobre essa classe de palavras e vai entrar em orações coordenadas. Para, eu ia te meter na tirada postal. E cobre Rita sem ter jeito. Vamos botar, não? Ele vai ficar em festa, senão Então, eu vou dar aula para vocês hoje e vou dar aula na semana que vem também, porque nas últimas 2 semanas quem trabalhou com vocês foi a Ana Beatriz. Então, as próximas aulas são nossas. Vocês estão conseguindo estudar bem em casa? Podem colocar aqui no chat. Eu tenho conseguido estudar, sim. Eu tenho aula da minha escola e agora que eu tô de férias, é a matéria que eles deram antes. Ah, que bom. Todo mundo que está aqui na sala está tendo aula online ou tem alguém que não está tendo aula online pela Eu escola? tô tendo. Porém, tá de recesso. A maioria das escolas entraram em recesso ou na semana passada ou essa semana, né? Ó, o Ian tá falando que o dele já acabou. Deixa eu ver quem não tá tendo aula. Ó, o Fábio disse que não tá tendo aula. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Ó, uma das escolas que eu trabalhava, a gente teve recesso semana passada, a outra a gente vai ter essa semana. Que bom. Eu acho que a maior dificuldade tem sido conseguir manter a rotina de estudo em casa, né? Porque a gente fica em casa e aí surgem outras coisas para fazer, a gente não tem ali aquele espaço, né, com os colegas ou na sala de aula, e isso acaba dificultando a gente ter essa disciplina. Eu vejo que muitos alunos estão com dificuldade até de acordar cedo, porque estão em casa, e isso acaba mudando a rotina toda, né? Então isso é muito complexo. Mas o importante é, de fato, a gente fazer um esforço aí para manter uma rotina de estudo. E aguardar, né? Ver como vão ficar as coisas, para ver se as aulas de fato vão voltar esse ano, se a gente realmente vai ter aula. Vamos lá, gente. Vamos começar. Conforme o pessoal for chegando aqui, a gente vai aceitando. Como eu já falei com vocês na nossa aula de classes de palavras, a gente tem uma divisão entre classes de palavras que são variáveis e invariáveis, né? E o que isso significa? Que as classes de palavras que são variáveis, como o próprio nome já diz, elas conseguem ter uma variação que pode ser em gênero, número, em grau, que é o que acontece com verbo, com substantivo, com adjetivo, com verbo, substantivo, adjetivo, os artigos também são variáveis. Em contrapartida, os invariáveis são aqueles que não se modificam, que é o que acontece, por exemplo, com a preposição. Dentro dos invariáveis, os que mais caem nas provas que a gente vai fazer são preposição, conjunção e pronome, tá? A gente vai ter uma aula só sobre pronome. Tem mais alguém aqui?
Deixa eu ver o que o Fábio está falando aqui. A amiga da minha mãe participou da reunião do Zoom com o prefeito e ela informou que o prefeito falou que as coisas aqui em Macaé serão a última a voltar como os templos religiosos. É porque a escola é um espaço de aglomeração muito grande, né? Então, como de certa forma as coisas estão funcionando no formato remoto, realmente, se vocês pararem para pensar, a escola foi o primeiro local que parou quando começou a pandemia. E provavelmente vai ser o último a voltar. Então, a gente já está aí se encaminhando para agosto e não sei como as coisas vão ficar realmente. Mas vamos aguardar, né? O importante é que a gente está estudando e, claro que de uma forma muito diferenciada. Para algumas pessoas isso melhorou, para outras não. Tem gente que não está conseguindo ter uma aprendizagem com esse formato à distância. E a gente também esbarra num problema, porque tem muitas pessoas que, se as aulas voltarem, não vão voltar para a escola, né? Ainda tem a questão do medo. Ó, tá vendo? O Fábio tá falando que se voltar às aulas ele não vai. Então, muita gente pensa dessa forma. Então, vamos aguardar, né? Então, como eu estava dizendo, das classes invariáveis, a gente tem os pronomes que caem muito, mas hoje a nossa aula é sobre conjunção. E a conjunção é uma classe de palavras que ela é invariável e ela tem a questão de agregar valor semântico. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu ia à festa, mas minha mãe não deixou. Eu tenho aqui um elemento que cria uma conexão, certo? Porque eu tenho uma afirmação que é feita no início da oração, ó, eu ia à festa. Porém, aconteceu algo nesse processo que fez com que eu não fosse. Logo, esse mais traz o valor semântico, ele agrega valor semântico de quê? De adversidade. Então, eu estou falando do mais. Só que eu tenho várias outras conjunções. Eu tenho as conjunções adversativas, eu tenho as conjunções explicativas. Ou seja, a conjunção, assim como a preposição, ela vai servir para ligar elementos de uma oração. Ela funciona como um conectivo, que são, por exemplo, os conectivos que a gente usa quando a gente vai escrever uma redação. Não existe redação sem conectivo. Inclusive, as redações que conseguem notas muito altas são aquelas que utilizam conectivos ao iniciar os parágrafos. Utilizam conectivo muito bem no encadeamento ali das orações, que é o que caracteriza a progressão textual. E aí, como que isso cai nas provas de concurso, certo? Eles caem de duas formas, tá? Pode cair uma questão perguntando o valor semântico daquele termo grifado. Então, se eu tenho ali um porquê, se eu tenho um embora, se eu tenho um entretanto, eu sinalizo aí qual é o valor semântico, que pode ser de adversidade, de adição, de concessão, certo? De consequência, de explicação, ou então, como que pode cair também? Pode cair. Eu tenho uma oração, vamos dizer, vamos usar que a gente já utilizou, né? Eu ia à festa, mas minha mãe não deixou. E aí o termo mais tá ali grifado. Pode cair uma questão assim. O termo em destaque pode ser substituído sem perda de valor semântico por. E aí embaixo a gente tem outros conectivos, né? De modo que a gente precisa interpretar e encontrar qual é o conectivo que também traz valor de adversidade. Nesse caso, como eu tenho mais, eu poderia ter uma resposta como porém, todavia, entretanto, certo? Gente, todo mundo está conseguindo acompanhar o conceito de conjunção? É muito importante para quando a gente for entrar na matéria. Então, só para a gente ratificar aqui, a conjunção é uma classe de palavras invariável, ou seja, ela não vai se modificar, ela é fixa, tá?
Ela serve como um conectivo de orações, ok? Quando eu tenho alguma sentença ali, e todas elas possuem um valor semântico, ok? Eu vou começar a projetar aqui para vocês. Por quê? Porque tem um quadrinho, tá? Com várias conjunções para poder a gente entrar em orações coordenadas. Só um minutinho. Ó, olha só. Aqui embaixo eu tenho as conjunções que são chamadas de coordenativas. Qual é a relação de sentido que eu crio, certo? E a utilização das conjunções ou das locuções conjuntivas, quando são compostas por duas palavras. E aqui alguns exemplos. Aí vamos falar um pouquinho sobre o que são as orações coordenadas. Quando a gente aprende sobre períodos, a diferença entre oração, frase, oração e período, a gente entende que existem os períodos compostos. E os períodos compostos eles podem ser divididos de duas formas. Eu tenho o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Só um minutinho que tem gente entrando aqui na sala. Pronto. Hoje a gente vai falar só sobre as orações coordenadas, tá? O período composto por subordinação a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. O que é o período composto por coordenação? É quando eu tenho orações que elas se conectam, elas são interligadas, porém elas são independentes. Ou seja, se eu tiro a outra oração, essa aqui continua fazendo sentido. Ou seja, eu tenho uma oração principal e a outra oração ela não depende da primeira para fazer sentido. Diferente das orações subordinadas. O que é ser subordinado a alguém? É você ser dependente. Por exemplo, hoje vocês são subordinados de certa forma a quem? Aos pais de vocês. Vocês dependem ali da casa que vocês moram, dependem financeiramente, afetivamente. Então, há uma relação de subordinação. Na subordinação, a oração subordinada, ela precisa da oração principal para fazer sentido, certo? Nas orações coordenadas, não, elas são independentes. Elas fazem sentido mesmo quando estão sozinhas. E aí, nesse contexto, o uso ali da conjunção, a conjunção é chamada de síndeto. Então, eu tenho as orações que são coordenadas sindéticas, quando eu tenho preposição ou quando eu tenho conjunção, e as orações coordenadas assindéticas, quando eu não tenho a presença de preposição ou conjunção. Então, exemplo. Eu queria sair de casa, vírgula. Mas a pandemia me impede. Eu tenho uso do mais ali, então eu tenho uma oração coordenada sindética, porque eu tenho a preposição. Agora, se eu digo, fui ao shopping, comprei roupas, vírgula, comprei roupas novas. Eu não tenho uso de conectivo. Eu tenho duas orações que são coordenadas, elas se complementam, mas eu não tenho conjunção. Elas estão ali conectadas pela vírgula, que é um sinal de pontuação. Nesse caso, eu tenho uma oração coordenada assindética. Ó, esse A, antes do sindética, é um prefixo que indica negação. Ó, não síndeto, não tenho conjunção, ok? O que vai sinalizar ali a separação dos períodos é a vírgula. Deixa eu voltar aqui no chat para eu ver se tem alguém falando alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Antes de eu entrar nas classificações das conjunções coordenativas? Podem perguntar. Ou todo mundo está conseguindo acompanhar, todo mundo está entendendo de forma tranquila. Eu estou explicando assim bem pausadamente, porque esse conteúdo ele não é muito facinho,
né? E tem muito aluno que tem dificuldade. Como vocês estão no 9º ano, essa é uma matéria que vocês irão estudar. Ó, tem alguém falando que perdeu o começo da aula. Na verdade, eu estava conversando com os alunos sobre o retorno e estava falando sobre a matéria de hoje. A matéria de hoje é sobre conjunção. A gente vai estudar conjunção e também as orações coordenadas. Não sei seu nome, porque o seu login aqui tá BMS. Então, galera, continuando, tá? Então, eu tenho as conjunções que são chamadas de coordenativas, ok? Essa relação de sentido aqui, eu vou até colocar, seria o que a gente chama de semântica. Essa palavra aqui aparece muito nas provas para vocês, tá? Muito mesmo. Então, é importante saber o sentido. A gente já estuda... Oi? Você vai mandar essa tabelinha que você está fazendo agora no grupo? Posso mandar para vocês, sem problema algum. Tá bom, obrigada. Tá bom? Na verdade, eu não estou no grupo de vocês. O que eu posso fazer é mandar para as meninas que estão nos grupos, né, que são da secretaria, e elas encaminham para vocês. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Por nada. Então, prestem muita atenção nessa palavra aqui, ó, semântica. Por quê? A gente já estudou um pouco de classes de palavras, que é o que a gente chama de morfologia, que vem da forma. Depois a gente tem análise sintática, que a gente não entrou muito ainda, tá? Que vai estudar qual é a função dessas classes de palavras dentro das orações. E a semântica é o que a gente chama em língua portuguesa das relações de sentido. Qual é a sua significação, ok? E aí, quais são os tipos de conjunções que a gente tem coordenativas? Porque a classificação das orações, ela está intrinsecamente atrelada a isso aqui. Então, quando eu tenho uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. E o que vai definir a classificação dessa oração? A conjunção. Se eu tenho uma conjunção de adição, logo eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Se eu tenho uma conjunção de adversidade, logo eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. E assim, isso segue em todas as classificações. Quando eu não tenho síndeto, oração coordenada assindética. Ó, A não tem síndeto, não tem conjunção. Gente, ó, bobeira aqui no chat, hein? Então, vamos lá. A primeira conjunção é a oração a primeira conjunção é a aditiva, ó. A aditiva soma. Estou acrescentando alguma informação na minha oração. Quais são as opções que eu tenho de soma e adição? Principal, o E. Ó. Estou em casa de quarentena e não vejo a hora de voltar à vida normal. O E, eu estou adicionando uma informação. Por isso que é chamado de adição. Porém, não é só o E que existe. Os outros exemplos de conjunção são não só, mas também. Vocês estão vendo esse símbolozinho aqui de reticências? É porque eles vêm acompanhados dentro de uma oração em conjunto. Olha esse exemplo, ó. Eu gosto não só de você, como também de toda a sua família. Logo, eu estou acrescentando uma informação de que eu não gosto só de você, mas eu também gosto de outras pessoas. Eu tenho um acréscimo. Então, não só, mas também, não só, como também. Se eu substituir isso aqui, ó, eu gosto de você e de toda a sua família. Continua sendo aditivo, ok? Só que é importante ter cuidado com pegadinhas. Exemplo, fui ao shopping de carro e voltei de ônibus. Se eu ler essa frase rápido, eu posso achar que é aditiva, porém não é.
Ó, se eu fui de carro, não voltei de carro, voltei de ônibus. Eu tenho o valor semântico ali de adversidade, ó. Eu fui ao shopping de carro, porém, mas voltei de ônibus. Então, esse E não é aditivo, ele é adversativo. Por que eu tô falando de pegadinha? Porque esse tipo de pegadinha costuma cair muito nas provas. Então, a gente tem que ficar ligado, ok? Vamos passar para a próxima. Conjunção coordenativa adversativa. Vai trazer uma posição, ó, adversativa, adversidade. Logo, eu tenho uma relação ali de oposição de ideias, de contraste. Foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Eu ia à festa, mas minha mãe não deixou. Quais são as possibilidades de conjunções que eu tenho aqui? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, mais formal, não obstante. Exemplo: Juliana gostou do bolo, no entanto, não quis comer outro pedaço. Ó, eu cheguei em casa à tarde, mas acordei cedo. Eu estou estudando em casa, porém, sinto falta da escola. Todos esses exemplos que eu dei para vocês são de conjunções que trazem a ideia de oposição, logo são adversativas. Então, a gente já viu aqui as aditivas, vimos agora as adversativas. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma das mais fáceis, tá? Que é a conjunção alternativa. Ó. A alternativa me traz a ideia de opção, mas também tem a ideia de eu excluir alguma coisa, de eu alternar. E a conjunção que mais explica esse valor semântico é o ou. Ou eu estudo bastante em casa, ou não passarei nas provas que farei no final do ano. Só que além do ou, eu também tenho o quer, de uma forma mais formal, né? Quer eu estude em casa, quer eu estude online, continuo aprendendo da mesma forma. Isso também vai acontecer com o ora. Ó, ora ela sorria, ora ela chorava. E eu não entendia o que ela estava sentindo. Então, eu tenho ideia de alternância, ok? Olha o exemplo aqui. Na tarde de domingo, ora eu estudava, ora assistia televisão. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho um valor semântico de alternância, que em determinado momento eu estudava, e em determinado momento eu via TV. Vamos para a próxima. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as 5 classificações das orações coordenadas. Quando a gente vai para as subordinadas, a gente tem 3 divisões. E dentro das 3, mais subdivisões. Por isso que é considerado um dos conteúdos mais difíceis do 8º e 9º ano. Porque depende entendimento, não adianta você gravar, você precisa entender o contexto ali da oração, mas você precisa saber as conjunções. Tem alguém falando no chat? Oi? Oi, Lucas, pode falar. Não, na verdade são essas 5 mesmo. O que a gente aprende como 6 é porque tem a oração coordenada assindética e ela entra como uma classificação também. Então, são 6 de fato. Mas como a gente está estudando aqui as conjunções, aqui nós temos as 5 classificações de conjunções, que são a aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva, que é a próxima que a gente vai ter contato aqui agora, e explicativa. E a 6ª seria a oração coordenada assindética, que é aquela que eu não tenho conjunção. Mas as classificações são 5 mesmo. Tá? Quando eu tenho conjunção. Quando eu não tenho conjunção, é assindética. Ok? Vamos continuar aqui. A próxima, conclusiva. Conclusiva vem de
conclusão, certo? Muitos alunos confundem a conclusiva com a explicativa, tá? É muito importante a gente entender a diferença. A conclusão, ela vem como se fosse uma consequência por algo que aconteceu, certo? A explicativa não, a explicativa vai trazer, de fato, uma explicação, uma justificativa para aquilo. Exemplos de conjunções. Conclusiva, logo é o principal, tá? Penso, logo existo. Descartes. O pois, portanto, por conseguinte, por isso e assim. Exemplo. Fernando treinou vôlei a manhã inteira. Portanto, está muito cansado. Notem, se eu troco esse portanto pelo logo, vai continuar com o mesmo sentido. Fernando treinou vôlei a manhã inteira. Portanto, está muito cansado. Logo, está muito cansado. Então, por que ele está muito cansado? Porque ele treinou vôlei a manhã inteira. Isso foi uma consequência. Não é uma explicação, é uma consequência. Diferente da explicativa, ó, que a gente vai ter o uso muito forte do porquê, o que também sozinho, e eu também tenho o pois, ó. Essa aqui é a confusão que os alunos fazem. Esse pois aqui com esse pois aqui de cima, tá? Mas quando a gente for fazendo exercício, fica mais fácil da gente entender as diferenças. Vamos lá. Resfriou-se porque tomou chuva. Então, eu estou explicando, ó. É a explicação para o fato dele ter se resfriado. Cheguei em casa tarde porque o ônibus demorou a passar. Ou, tirei nota baixa porque não estudei. Entenderam? Meus amores, alguma dúvida até aqui com as conjunções? Porque agora a gente vai começar a fazer exercício. Não. E o exercício é ótimo para a gente tirar dúvida. Mas... Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Pra mim, tudo já tinha. Eu já estudei esse conteúdo já no bimestre. Sim, a maioria de vocês já deve ter estudado esse conteúdo na escola. Mas não tem problema. Essa revisão ela também é importante. Por quê? Porque esse conteúdo cai muito em prova. Ó, o Lucas falou que entendeu. As meninas também estavam falando aqui no áudio. Gente, se alguém não tiver entendido, não é para ficar com vergonha de perguntar, não, tá? Porque às vezes a gente fica com vergonha achando que a nossa pergunta é boba, que a nossa dúvida é boba e a gente não aprende. Aqui é um curso preparatório. Então, logo, a preparatório está preparando você para fazer uma avaliação, uma prova. Então, não precisa ficar com vergonha de perguntar. Por mais que você ache que a sua pergunta pode ser boba, tá? Todo mundo está aqui para aprender. Então, beleza. Vamos seguir aqui. A gente vai fazer alguns exercícios agora de modo que a gente consiga fixar esse conteúdo. Ó, perguntaram quem é Beleza Mané. Vamos lá, vamos descer aqui, ó. Primeira questão. A seguir, você lerá um trecho da crônica. O último passo, de Moacir Scliar. Nesta crônica, quem está falando no chat? Gente, quem é o Beleza Mané? Se não se pronunciar quem é o aluno, eu vou excluir da sala. Estou aguardando. Quem é? Pode falar seu nome aqui no chat. Eu acho que saiu da aula. Deixa eu ver. Saiu mesmo. Tem muita gente que entra em chat sabendo que tem aluno, adolescente. Tem muita gente entrando para fazer aliciamento. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente pede para vocês utilizarem o nick de vocês com o nome, para a gente conseguir identificar.
Professora, eu já mudei o meu nome aqui, tá? Não, não tem Coloquei problema não, meu esse amor. no chat. Assim como se ele tivesse pronunciado quem ele era, não teria problema. Mas, assim, o ideal é que vocês coloquem, de fato, o nome de vocês. Para a gente conseguir Então, eu identificar acabei de quem é colocar o meu quem. nome mesmo. Tá bom. Eu acho que ele saiu da sala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Saiu. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Vamos continuar. Ó, Lucas, expulsa. Gosta muito de uma treta, né? Você gosta de tacar fogo no parquinho. Vamos lá, meus amores. Ó, a seguir você lerá um trecho da crônica O Último Passo, de Moacir Scliar. Nessa crônica, ele conta a história de Abílio, um trabalhador de uma fábrica de móveis que a vida inteira sonhou em fabricar peças em vime. Vime é um tipo de madeira. Um dia esse sonho pôde ser realizado. Aí vamos lá. Nota que eu tenho a pontuação aqui de reticência. O que isso significa? Que eu tenho mais texto, mas aqui eu só tenho um trechinho, tá? Esse dia finalmente chegou. Já adultos, os filhos podiam seguir seu próprio... Tá errado aqui, peraí. Seu próprio caminho. Um era eletricista, especialista em informática. A casa estava paga. Abílio não tinha dívidas. Podia, pois, pôr em prática seu projeto. A conjunção pois está empregada no texto. A conjunção pois empregada no texto está posicionada ante, né? Tá antecipada ali. Depois do verbo ou entre uma locução verbal. Com base nessa observação, é possível dizer que essa conjunção expressa. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual é a colocação do pois? Ela está antes, depois ou entre uma locução verbal? Podem falar ou colocar no chat, tá? Deixa eu abrir aqui o chat de vocês, que aí eu consigo ver. Ó, tô com o chat aberto aqui, podem escrever, tá? Deixa eu só diminuir ele um pouquinho, que aí não atrapalha as questões. Vamos lá, gente. Podem escrever aqui no chat qual é a colocação do pois. Isso é importante porque isso ajuda na confusão que a gente faz entre explicativa e conclusiva, tá? Ó, o pois tá bem aqui, ó. Se alguém não estiver vendo. Ó, sinalizei para vocês, tá marcadinho aqui. Larissa falou que tá entre a locução. Mayra falou que tá antes. Olha só, prestem atenção. Quais são os verbos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o podia e eu tenho o por. Então, provavelmente, ó, podia por. Tem uma locução verbal, mas ela tá separada. Eu tenho um pois entre vírgulas ali. Quando o pois vem depois do verbo, ou quando ele tá entre uma locução, ele não é explicativo. Lembra que eu coloquei aqui, ó, que o pois ele pode ser tanto explicativo quanto conclusivo, certo? Aqui, ó, portanto está. Aqui a conjunção está antes do verbo. Quando a conjunção estiver antes do verbo, ela é conclusiva. Quando ela estiver depois do verbo ou entre locuções, ela é Explicativo? explicativa, exatamente. Olha só. A casa estava paga, Abílio não tinha dívidas. Podia, pois, pôr em prática seu projeto, certo? O que vocês acham? Essa é uma frase que vocês teriam dúvida? Não. Sim. Pois é, exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, primeira resposta aqui, ela está colocada entre uma locução verbal, certo? Com base nessa observação, é possível que ela explica o quê? Ela expressa uma explicação.
Então, como ela seria classificada? Como uma conjunção, explicativa. Explicativa. Muito Conjunção bem. explicativa. Todo mundo entendeu a diferença? Sim. Sim. Você pode repetir, por favor? Você tinha falado da diferença? Posso sim. Vamos lá. O pois, ele pode indicar tanto explicação como conclusão, tá? Normalmente, ela é considerada uma conjunção coordenativa. Nossa aula acaba às 3h30. Normalmente, o pois ele vem acompanhado de vírgulas, como a gente pode observar aqui, ó, ele está entre vírgulas, certo? Quando ele vem depois do verbo, normalmente ele é conclusivo, mas ele também pode ser explicativo. Então, como que eu faço essa análise? Através ali do contexto. Notem que a primeira pergunta aqui é onde ele está localizado. Se é antes do verbo, se é depois do verbo, se está entre uma locução. Nesse caso aqui, eu estou explicando, tá? Só que olha só, vamos fazer uma troca aqui, ó. Se eu tiro ele entre vírgulas e coloco ele aqui antes, ó. Pois podia pôr em prática seu projeto, certo? Então, se ele está aqui entre vírgulas, ele é classificado como explicativo. Mas olha só que interessante. Se eu troco esse pois pelo logo e coloco ele no início, ó, logo podia pôr em prática seu projeto. Seria conclusivo. Então, a gente precisa prestar muita atenção na colocação da conjunção, para ver onde que ele aparece, ok? Se ele tivesse antes, ele seria conclusivo, tá? Então, aqui a gente vai classificar como explicativa. Foi a explicação? Agora eu entendi melhor, Oi. sim. Esse é o mais chatinho, assim, dessa matéria toda. Mas não é difícil, assim, não é impossível, tá? Por isso que a gente vai fazer bastante exercício. Vamos para o número 2. Leia um trecho de uma letra de música interpretada pela banda Titãs, escrita por Nando Reis. A minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Ó, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. A conjunção em destaque expressa qual sentido? Conclusivo? Inclusiva. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Eu acho que explicativa. Professor, você pode voltar lá em cima para eu tirar um... Estou voltando aqui o quadrinho para vocês olharem. Por isso que esses exercícios são chamados de fixação. É justamente para a gente entender a matéria e fixar o conteúdo. Pode levantar mais um pouquinho, por favor? Posso, mas esses dois estão aqui embaixo, ó, conclusiva e explicativa. Eu quero botar uma foto do quadro inteiro que eu vou enviar para o meu WhatsApp. Ah, tá, entendi. Deixa eu fechar o chat aqui, então fica melhor para você. Tirar Eu eu. não tô com isso aqui, não. Foi? Conseguiu tirar? Ô, professora, você vai mandar para o Margel depois, mandar para a gente ou não? Posso mandar para vocês. Na verdade, tenho até que mandar os outros materiais. Acaba que eu tenho um monte de aula durante a semana avião, que susto. e eu acabo esquecendo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para a moça da secretaria, que aí ela consegue mandar para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Vamos lá, voltando então. Ó, a minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Ó, vamos substituir esse pois por um porquê. Inclusiva. Porque ninguém vai me ouvir se eu chorar. Ó o verbo aqui onde ele está, ó. Ouvir e o chorar. Logo, ele está explicando. Então, essa condição de destaque, ela traz um sentido de explicação. Certo? E como a gente poderia denominá-la? Conjunção explicativa. Ok? Vamos para o número 3. Tem mais uma folha de exercício, tá, gente? Depois dessa. Uhul.
Leia a tirinha a Que seguir. alegria. Oi? Que alegria. Deixa que eu leio, ó. Que isso, Ó, gente? deixa que eu leio. Deixa que eu leio aqui, ó. Eu vou ler o. Você vai ler a rei ali, tirinha? Eu vou ler o. Eu vou ser o medieval ali. Quem vai ser o outro? Deixa Tem uma comigo, Bia. pessoa, cara. Não, é só Deixa ele que tudo. lê a fala toda do Viking. Só O eu. H. Pode ler só uma pessoa. Estou com pressa. Portanto, vou fazer uma proposta. Entregue todos os seus bens escondidos e deixo você ficar com 10% deles. Muito bem. Né? Eu tenho ali o H, que é um personagem muito comum nas tirinhas. Ele é um viking. Né? Como que os vikings são conhecidos até hoje? Tem até série na Netflix. Por roubar e destruir tudo. Roubar, saquear. Eles eram bonzinhos? Não. Legais, não, né? Eles eram bem... Como treinar seu dragão era, mas esse daí não. Vamos lá, letra A. Os 100% que eles roubavam, eles não te davam nem 1%. Exatamente, ó. Pode-se dizer que a situação representada na tirinha é inusitada? Sim ou não? Ó, Sim. inusitada é algo que a gente não espera. Sim, Sim, com por quê? certeza. porque ele não daria 10% dos Não bens ia que dar eles mesmo. roubaram. Ele não daria 10%, ele não chegaria negociando, tipo, ó, Exato. vamos conversar aqui, Verdade. vamos fazer um acordo. Isso aí seria fora de cogitação. Então, o inusitado é justamente isso, né? O fato dele ser um viking e chegar ali fazendo uma proposta de dar uma porcentagem, ou seja, eu vou te roubar, mas se vocês Quero forem invadir no bonzinhos, castelo eu com a deixo escadinha de um pouquinho mão. com vocês. Entenderam? Pior é invadir no castelo com a escadinha de mão. Exatamente. Esse tipo de tirinha também costuma cair muito em prova, gente. Tirinha do Agar, Professora, tirinha me da conta tudo. Mafalda, tirinha do Tigre, que é o Calvin. Então, a gente precisa aprender a interpretar tirinhas. Muitas vezes caem perguntas assim, qual é o humor da tira? Aí os meus alunos sempre falam, tia, não achei graça nenhuma. Mas esse humor, muitas vezes, é uma quebra de expectativa, é uma crítica social que tem implícita ali. Aqui, por exemplo, eu tenho uma quebra de expectativa. Há uma situação ali que eu não espero, porque essa não era uma característica dos vikings, né? Por isso que ela acaba sendo inusitada. Letra B. No primeiro quadrinho, a conjunção coordenativa portanto iniciou uma oração. Olha o portanto aqui, ó. Estão vendo? No entanto, ela expressa um sentido em relação à oração anterior. Estou com pressa. Ó, estou com pressa, eu tenho uma afirmação. Portanto, vou Sentido de fazer uma adversidade. proposta. Qual é a relação de sentido que eu tenho aqui? Fazendo uma proposta. É diversidade? Não, não é adversidade. Não. Pera. Ó, eu tenho uma afirmação no início. Ó, por isso, logo. Ó, eu vou fazer uma proposta Explicação. em Explicativo. consequência do fato de eu estar com pressa. Ó, deixa eu voltar aqui no quadrinho. Exclusiva. Conclusão. Alguém colocou aqui no chat. Conclusão. Ó, portanto, aqui, ó. Fernando treinou vôlei a manhã inteira, portanto, está muito cansado. Ó, estou com pressa. Portanto, vou fazer uma proposta. Conclusão. Então, ela tem uma relação ali de ser conclusiva. Peraí que tem alguém falando no chat. Muito bem, ó, o Felipe colocou conclusão aqui no chat. Então, eu tenho uma relação de conclusão, ok? Letra B. Letra C. Reescreva a oração. Portanto, vou fazer uma proposta, substituindo a palavra em destaque por outra, sem modificar o seu sentido original. Podem fazer rapidinho aqui no chat. Então, Qual é a conjunção que eu posso colocar ali sem que haja perda de valor semântico? Logo. Ó, Larissa colocou então, Felipe colocou logo. Muito bem, vamos voltar lá no quadrinho? Ó, eu posso usar o logo, posso usar por isso. Olha aqui, ó. Estou com pressa, por isso vou fazer uma proposta. Então, Larissa, o porém não, porque se eu colocar o porém,
ele já vai ter um outro valor semântico, ele vai ter um valor semântico de adversidade. Que aí eu teria oposição de ideias. Eu até poderia substituir, mas o valor semântico seria diferente. Olha o que ele coloca aqui, ó. Substituindo a palavra em destaque sem modificar o sentido original. Essa é a diferença. Então, não teria como ser o mais. Ficaria uma frase com sentido, mas não com sentido original. Ok? Letra D. Que nome se dá às conjunções que expressam a mesma relação de sentido de portanto? São as conjunções conclusivas. Muito bem. Ok, terminamos aqui a número 3. Vamos para a número 4. Leia a seguir um trecho de uma reportagem sobre o município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Quem pode ler, por favor? Posso ver? Pode. A cidade é pequena, a igreja matriz e o colégio salesiano são ainda suas maiores construções. O antigo povoado colonial militar do século XVIII abriga cerca de 40 mil habitantes, a maioria índios. É o terceiro maior município do Brasil em extensão, com a área superior à de Portugal e com 90% de mata virgem. O olhar sobre a região, entretanto, não se deve resumir à fauna e à flora, mas também à presença de uma população fiel e enraizada em suas tradições. Os indígenas são lúcidos no resguardo e na revitalização de sua cultura milenar. Na briga contra a sua cidadania... quem foi que mandou aqui? Cobriu o troço aqui. Oi? Mandou mensagem no chat, cobriu o que eu estava lendo. E na revitalização de sua cultura milenar. Na briga contra a sua cidadania encurralada, na luta por uma vida digna. Uma viagem a essa comunidade pode ser uma iniciação sobre a verdadeira Amazônia. Muito bem, muito obrigada, viu? Letra A. De nada. Segundo o trecho da reportagem, o que essa cidade tem de interessante para conhecer? O nome da cidade é São Gabriel da Cachoeira. O que tem de legal para conhecer lá? Questão interpretativa. Cachoeira. Oi? Tem o quê? Começar agora. É cachoeira. Tem cachoeira. Bom, as cachoeiras... Não, mas cachoeira não está no texto. Eu sei. A Os vida indígena da índios? Amazônia. A igreja? A vida Ai, dos meu Deus, eu indígenas que da cachoeira. Amazônia. Não, ele está falando que tem ali a igreja, que é a igreja matriz. Colégio. Tem um colégio Colégio lá, salesiano. Colégio Salesiano. colégio salesiano. O antigo povoado colonial militar. Visitar os índios. A questão da cultura dos índios, ó, que é preservada, de certa forma. Logo eu consigo depreender que talvez seja uma cidade pequena, né? Sim, parece. Fala Tudo bem. fala E no ele ainda vai começo, falar né, que a Cachoeira? maioria que são índios. Fala no começo que é uma cidade pequena. Fala no cidade. A cidade é pequena, é a primeira informação que ele te dá. Vamos lá. O bicho já Letra foi B. ler o título e já analisou. Já cachoeira, cachoeira. Eu falei, eu gente, ia não, falar o quê? que cachoeira, gente. Só porque o nome é São Miguel da Cachoeira, e tem cachoeira lá. Vamos lá. No primeiro parágrafo, Desse daí me ferrei. São Gabriel da Cachoeira é apresentada como uma cidade pequena. Depois, como o terceiro maior município do país. Olha o que ele fala aqui, ó. É o terceiro maior município do Brasil em extensão, com área superior de Portugal. E com 90% de mata virgem. No primeiro parágrafo, ela é apresentada como uma cidade pequena e depois como o terceiro maior município do país. Qual é a diferença entre as duas afirmações? Vamos ver quem conseguiu entender a pergunta. Tipo assim, oposição. Antigamente era pequena e agora o lugar já é maior, já é grande. Não é essa a resposta. Eu Uma acho é que pequena e a outra é tipo, a grande. cidade é pequena, mas que tem uma grande extensão de mata.
Muito bem, ó, eu tenho um território muito grande, certo? Mas esse território que é enorme corresponde a uma mata virgem. Ó, 90% de mata virgem não é habitado. A cidade, de fato, é uma cidade pequena. Ou seja, em extensão, ele de fato é grande. Porém, a cidade é pequena, como se fosse um espaço urbano, digamos assim. Essa é a diferença entre as afirmações. Todo mundo entendeu? Sim. Letra C. Portugal é pequenininho. Pois é, o povoado é pequenininho. Letra C. Para se ter ideia da extensão do município, foi feita uma comparação. Essa comparação foi feita com que elemento? Ele compara com o quê? A parte de extensão do município. Com Portugal. Em que lugar? Portugal. Portugal Com que Portugal, muito bem. Olha só o que ele fala aqui, ó. Portugal. É o terceiro maior município do Brasil em extensão, com área superior à de Portugal. Então, ele vai comparar com Portugal. Letra D. A conjunção entretanto, empregada no início do segundo parágrafo, expressa que relação de sentido? Vamos lá. Está... Peraí, cadê o entretanto? Aqui, ó, entretanto. O olhar sobre a região, entretanto, não se deve resumir à fauna e flora, mas também à presença. Vamos lá. Qual é a relação de sentido que eu tenho nesse trecho em que eu tenho a conjunção entretanto? Aditivo? Olha só que legal. Normalmente a gente leria Posição isso aqui. adversativa no chat. Ó, oi? Falaram posição adversativa aqui no chat. Eu tô vendo que colocaram posição, né, chamada de adversativa. Mas olha só, eu não tenho mais também aqui na frente, ó. E aí? É aditiva ou adversativa? Pensem um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem acha que é adversativa, coloca número 1 aqui no chat. Pode colocar agora. só levantar a mão. Só levanta a mão. Quem acha que é aditiva, coloca número 2. Quem acha Gente, que é os tem dois mais- é 12. Tem mais gente na sala aqui, hein? E tem gente que não está respondendo. Vamos lá. Ó, importante. Tenho, entretanto, aqui, ó, o olhar sobre a região, entretanto. Se eu substituo pelo porém, não se deve resumir a fauna e flora, mas também a presença de uma população fiel e enraizada em suas tradições. O mais também, Lucas, olha a bobeira que lançou um 57 que eu tô vendo. O mais também é aditivo, mas o entretanto, ele traz uma ideia de adversidade, sim. Tanto que ele pode ser substituído pelo porém. Nesse caso, o entretanto, ele é adversativo, ok? Traz ali uma oposição de ideias. Trouxe essa dúvida justamente para vocês pensarem, porque essas dúvidas elas irão surgir de fato, ok? Então, a relação de sentido aqui que eu tenho é de adversidade. No trecho, letra E, tá? No trecho, não se deve resumir a fauna e a flora, mas também a presença de uma população fiel e enraizada em suas tradições. São utilizadas uma conjunção conjuntiva e uma conjunção coordenativa. Escreva-as. Quais são? Uma resposta já dei para vocês. Ó, eu tenho mais também, que é uma
Locução Professora, conjuntiva. picotou aqui. Qual é a pergunta? Está na letra E, nessa aqui, ó, que está grifada. Tá, né? Uhum. Ele está falando que a gente tem dois termos ali. Eu tenho uma locução conjuntiva. Lembra que a locução é composta por 2 itens? Eu tenho uma conjunção coordenativa aditiva. Ó, a locução conjuntiva é essa aqui. Mas também, que eu já dei a resposta para vocês na pergunta anterior. Qual é a conjunção coordenativa? Tá fácil. É uma palavrinha só. É. Muito bem, ó, o Arthur colocou mas também e o E. Olha o E aqui, ó. Certo? Facinha essa. Letra F. Esses elementos estão ligando palavras, expressões ou orações. Muito boa essa pergunta. Pensem com calma. Olha a cara de Ana Clara aqui pensando. Gente, nem vi a câmera ligada. Ligou a câmera e nem viu. Eu gosto que vocês abrem a câmera, porque pelo menos eu não me sinto tão sozinha. Gente, olha só, prestem atenção. Lembra que eu falei lá no início da aula que as conjunções, elas ligavam períodos? Lembra? Tanto que a gente está estudando período composto. Os períodos não são compostos por orações? Logo, esses elementos estão ligando orações. Uhum. Ô, Lucas, nas orações não tem palavras? Engraçadinho. Muito bem, então. Então, estão ligando orações. Vamos para número 5, tá? A número 5 é justamente aquela questão que eu disse de vocês entenderem a diferença do e e do mais quando são adjetivos ou adversativos. Tem até um exemplo que eu dei para vocês. Então, a gente vai ler aqui e vocês vão dizer se é adição ou adversidade. Letra A. Roberta e eu fomos de carro ao shopping e voltamos a pé. Olha, tem o E aqui. Adversidade. Indica adição ou adversidade? Adversidade. Adversidade. Adversidade, muito bem. É como se eu dissesse assim, ó, nós fomos de carro, mas voltamos a pé. Lembra que eu dei um exemplo parecido para vocês? Fui ao shopping de carro e voltei de ônibus. Nesse caso aqui, o E não é aditivo. Por que é importante fazer esse tipo de exercício? Porque muitas vezes a gente grava ali o quadrinho. Ah, eu aprendi as conjunções todas. O logo é isso, o E é isso, o mais é isso. Porém, tudo sempre vai depender do contexto. Então, se o contexto traz uma outra significação, a classificação também é outra, ok? Letra B. Passei o dia todo jogando basquete, mas no meio da tarde fiz uma parada para o lanche. Adição ou adversidade? Adversidade. Por quê? Porque tá fazendo um sentido de oposição, não tá acrescentando nada. Muito bem, olha só como é que ele está colocando oposição de 10. Ó. Passei o dia todo jogando basquete. Se ele passou o dia todo, então não foi o dia todo, porque ele, no meio da tarde ele parou para fazer um lanche. Então, é adversidade. Muito bem. Letra C. Estávamos todos comemorando a vitória do nosso time. E foi uma bagunça. Adição. A adição, muito bem. Letra D. Ele sabia. E sabia há muito tempo que todos nós iríamos viajar esta semana. Adição. Adição. A adição, muito bem. Letra E. Luciana foi comprar pão, leite, mas principalmente água. Adição. Adição. A adição, porque ela foi comprar pão, leite e principalmente água. Ela está adicionando mais um item que ela foi comprar. Esse mais ele é utilizado dessa forma para dar uma ênfase para a frase. Muito bem.
Vamos para a próxima tirinha. Quem quer ler? Quem quer ler a tirinha? Esse rato é mídia. Esse ratinho, essa tirinha é chamada de níquel Esse náuseas. ratinho tá em todo lugar. Ela aparecia muito no jornal. Essa tirinha. A tirinha antiga, de 2003. Vamos lá. Eu sonhei que estava numa sala, sabe? Mas, de repente, a sala não era mais uma sala. Aí tem um monte de gente dormindo aqui, ó. Meus sonhos são tão interessantes. Meus sonhos são tão interessantes que eles querem sonhar também. Brabo. Número 6. No contexto do primeiro quadrinho, o verbo sonhar precisa de um complemento. Ó, está te dando uma informação. Ó, eu sonhei. Quando eu falo assim, ó, eu sonhei, o que você vai perguntar para mim? O que você sonhou? Quando ele fala que precisa de um complemento ali, é porque não tem sentido sozinho. Qual é a oração que complementa o sentido desse verbo? Estava numa sala. E estava numa sala. Muito bem. Letra B. Portanto, entre a primeira e a segunda oração, existe uma relação de coordenação ou subordinação. Coordenação? Vamos lá. Alguém falou coordenação. Você pode baixar um pouquinho, que eu não tô conseguindo nem ler, que estão mandando mensagem no chat. Eu abaixei. Obrigada. Olha só, vamos ler de novo. Ó. Eu sonhei que estava numa sala. Vamos ler as orações separadas. Ó. Eu estava numa sala. Tem sentido completo? Vocês precisam pensar, gente, no sentido das orações, tá? Porque olha só, as orações coordenadas, elas são independentes. Gente, ó, a bobeira aqui no chat, hein? As orações coordenadas, elas são independentes. As subordinadas, elas dependem uma de outra para fazer sentido. Então, vamos lá. Se eu falo assim, ó, eu sonhei. Não tem sentido completo. Vai perguntar, sonhou o quê? Agora, se eu falo, eu estava numa sala. Tem sentido completo, não tem mais nada para perguntar. Então, olha só, quando eu tenho essa relação de dependência, elas são chamadas de subordinadas. Entenderam a diferença? Ó, ser subordinado a alguém é ser dependente de algo. Quando as orações são independentes, elas são coordenadas. Quando elas necessitam de outra para fazer sentido, elas são subordinadas. Essa é a diferença, essa é a chave. Você entendeu esse conceito, você consegue transitar nessa matéria com um pouco mais de facilidade, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma relação de subordinação, tá? Notem que aqui a gente está trabalhando só com conceito, a gente não entrou em oração subordinada ainda. A gente está trabalhando com conceito. Letra C. Se eliminarmos as conjunções mais da terceira oração do primeiro quadrinho, teremos: de repente, a sala não era mais uma sala. Ó, eu sonhei que estava numa sala, sabe? Mas, de repente, a sala não era mais uma sala. Eu tiro esse mais. De repente, a sala não era mais uma sala. Ela é uma conjunção coordenativa ou subordinativa? Eu acho que subordinativa. Também. Vamos pensar aqui no contexto. Se eu tiro mais, toda a oração continua fazendo sentido? Não. Tipo assim, eu sonhei que eu tava numa sala, sabe? De repente, a sala não era mais uma sala. Acho que não faz muito sentido assim, não. Pensem um pouquinho, gente. Depende, se pra for contar a falar do resposta contexto errada. da tirinha, Eu acho que é faz sentido, coordenativa. sim. Olha só.
não existe uma obrigatoriedade do mais ali, não. Porque ele usou reticências, ó. Então, eu tenho uma ideia de continuidade de fluxo de pensamento. E aí, quando eu uso de repente, eu tenho o quê? Uma transição. Ó, de repente, a sala não era mais uma sala. Ou seja, o mais ele não é obrigatório. Nesse caso, ele é coordenativo. Se eu tiro mais, eu não tenho mudança de sentido ali. É como se eu tivesse uma oração assindética, né? Sem a conjunção. Então, essa conjunção ela é coordenativa, ok? Letra D. Identifique as conjunções presentes na frase dita pela personagem no terceiro quadrinho. Vamos lá, 1, 2, 3. Quais são as conjunções que eu tenho aqui? Mais. Não, no terceiro quadrinho. Nesse aqui, ó. Tá. Que. Tem o que? Tem mais um. Também. 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 Não? Querem. Querem é verbo. Então, Ó, a gente tem o tão e o também, tá? Mas aí elas já são subordinativas. Vamos deixar de stand-by. Só queria mostrar para vocês. Vamos deixar aqui a resposta só o que mesmo, ok? Dessa resposta desse exercício. Então, a conjunção presente é o que? Essa conjunção é coordenativa ou subordinativa? Subordinativo. Gente, olha só. A conjunção só é subordinativa quando eu tenho orações subordinadas, tá? Então, o primeiro passo é eu perceber se elas são independentes ou não. Vamos lá. Meus sonhos são tão interessantes. Tem sentido completo? Sim ou não? Tem. Sim. Tem. Sim. Agora, se eu falo, eles querem sonhar também, tem sentido completo? Não. Não sonhar com o quê? Tem pergunta para fazer, então, tipo, não é completo. Preste atenção, meu amor. Olha só, eles querem sonhar também. Sonhar com o quê? Não, eu tenho claro que eu tenho um complemento de um sentido mais amplo, mas ela tem sentido completo. Ó, eles querem sonhar, ponto. Eu não tenho uma relação de dependência, como acontece na oração. Eu preciso. Você vai perguntar o quê? Preciso de quê? Ou então, eu preciso tirar uma nota muito boa, senão... Aí eu não tenho sentido completo nesse tipo de oração. Nesse caso, eu tenho orações subordinadas. Aqui não. Quando as orações elas são independentes, elas têm sentido, elas são coordenadas. Se as orações são coordenadas, automaticamente a conjunção que eu tenho é coordenativa. Então, esse que, ó, lembra que eu falei que o que aqui em cima tá no quadrinho de explicação? Ó o que aqui, ó. É como se eu fizesse uma inversão aqui da frase, ó. Eles querem sonhar também porque os meus sonhos são interessantes. Olha como que faz sentido. Então, é uma conjunção explicativa. Sempre tenham esse olhar. Sempre leiam as orações e prestem atenção se elas têm sentido completo, se elas precisam de algum complemento, se ela depende de outra para fazer sentido. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção coordenativa. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos lá, meus amores. Número 7. Um filho mais velho do que o pai, para os adultos, é tranquilo. Todo mundo sabe que, apesar das diferenças de temperamento, Dom Pedro I era pai de Dom Pedro II. Mas como explicar isso às crianças? Os bancos escolares. Para elas é difícil de entender como um jovem hipertigado pode ser pai de um velhinho de barbas brancas parecido com o Papai Noel. São as ironias da iconografia histórica. Como se sabe,
Dom Pedro não pôde ser retratado envelhecido, simplesmente porque ele não chegou a envelhecer. Morreu em 1834, aos 36 anos. Já Dom Pedro II foi jovem, como todo mundo sabe, mas sua imagem oficial é a da velhice. Ele morreu em 1891 com 66 anos, embora parecesse bem mais velho. É por isso que as crianças se confundem. Até porque a perspectiva de tempo de uma criança é bem diferente da de um adulto. E as imagens podem ter mais força do que os fatos. Mas, à medida que crescem e envelhecem, acabam entendendo que antes parecia um absurdo. É até legal ler esse trechinho, porque tá passando a novela na Globo, né? Fala desse negócio de Dom Pedro e tal. Não sei se tem alguém assistindo, mas tem uma galera assistindo novela em casa por causa da quarentena. Então, qual é a primeira opção que eu tenho aqui? Ó? Retire do texto todas as conjunções presentes nele. Vamos por parte. Vamos lá. Vou ler com vocês, dando ênfase nas conjunções, tá? Para os adultos é tranquilo. Todo mundo sabe que... Ó, o que aqui, ó. Apesar das diferenças de temperamento, Dom Pedro era pai de Dom Pedro II. Mas, como explicar isso às crianças, os bancos escolares? Para elas, é difícil de entender como um jovem pertigado pode ser pai de um velhinho de barbas brancas parecido com Papai Noel. São as ironias da iconografia histórica. Como se sabe, Dom Pedro não pôde ser retratado envelhecido, simplesmente porque ele não chegou a envelhecer. Morreu em 1834, aos 36 anos. Já Dom Pedro II foi jovem como todo mundo. Mas, quem foi que riscou mais aqui embaixo? Mas sua imagem oficial é da velhice. Ele morreu em 1891 com 66 anos, embora parecesse bem mais velho. E é por isso que as crianças se confundem. Até porque também é conjunção, uma locução conjuntiva. A perspectiva de tempo de uma criança é bem diferente da de um adulto. E as crianças podem ter mais força do que os fatos. Gente, tem alguém riscando a tela. Ó, bobeira aqui. Mas, o mais também é conjunção. E o à medida que também. Ó. À medida que. Só que o à medida que é subordinativo. A gente ainda vai estudar. Crescem e envelhecem. Acabam entendendo que antes parecia um absurdo. Essas são as conjunções desse trechinho aqui, tá? Número 8. Leia a seguir os versos de Álvaro de Campos, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa costuma muito cair em vestibular, tá, gente? Fernando Pessoa e o Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Não sei se sinto de mais ou de menos. Não sei se me falta escrúpulos espiritual, ponto de apoio na inteligência, consanguinidade com o mistério das coisas, choque aos contatos, sangue sob golpes, extremensão aos ruídos, ou se há outra significação para isto mais cômoda e feliz. A. Não estar parado nem a andar, não estar deitado nem de pé, nem acordado nem a dormir, nem aqui nem outro ponto qualquer. Resolver a equação desta inquietação prolixa, saber onde estar para poder estar em toda parte, saber onde deitar-me para estar passeando por todas as ruas. Nesses versos, destacam-se duas conjunções coordenativas. A conjunção nem e a conjunção ou. Letra A. Qual é o valor semântico de cada uma delas no contexto em que foram empregadas? Professor, Oi, meu amor. o que significa valor semântico? Valor semântico é o sentido que essa conjunção tem dentro do texto. Então, por exemplo, quando eu uso mais, eu ia à festa, mas estava chovendo muito. Qual é o valor que eu tenho ali? De adversidade. Isso é chamado de valor semântico, que está associado à classificação das conjunções.
Então, Entendi. o que a questão está perguntando aqui? Qual é o sentido que tem essas conjunções? É de adversidade? É de conclusão? De oposição. É de De adversidade, adição? eu acho. Oi? Isso. Adversidade? Oposição, tipo assim. Não é adversidade, gente. Lembrem-se que a gente tem 5 classificações, tá? Quem falou? Ó, o Felipe falou muito bem. Tá colocando aqui o ou. O nem também traz ideia de alternativa. Na verdade, é classificado de alternativa porque traz uma ideia de quê? De alternância. Ó, não estou nem acordado, nem a dormir. Eu não estou fazendo nenhuma coisa, nem outra. Entenderam? Ó a ideia de alternância, de opções. Então, ele vai usando isso justamente criando essa dualidade dentro do texto. Esse é o valor semântico de alternância. Muito bem colocado. Letra B. Explique o papel semântico que elas desempenham, levando em conta o conteúdo que é desenvolvido em cada estrofe do poema. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. É como se ele trouxesse uma ideia de dúvida, como se ele tivesse ali meio confuso. E aí, ao utilizar essas conjunções de alternância, com valor semântico de alternância, ele passa para quem está lendo a mesma dúvida que ele está sentindo. Como se ele não tivesse certeza de nada. Aí eu já estou misturando, né, o conteúdo de gramática com interpretação de texto, que é o que a gente chama de competência múltipla, que é o que provas do IFE, provas do CAP, provas do Enem cobram dos alunos. Esse conteúdo que ele é uma gramática mais reflexiva, em que você associa o conteúdo com o entendimento ali da interpretação de texto. Ok? Número 9. Ó, Lucas, não sou bom em nenhum dos dois. Mas isso é uma competência que a gente pode treinar e melhorar sempre, Lucas. Com exercício, com estudo, tá? Você pode não ser bom agora, mas você vai ficar. Número 9. Observe a relação semântica existente entre as orações de cada um dos itens seguintes e una-as numa única frase, empregando uma dessas conjunções. Você vai usar uma dessas aqui, ó. E, nem, mas, porém, porque, pois e logo. Deixa eu ver, quem vai responder a letra A é o Arthur. Letra A, você vai juntar esses dois períodos com uma dessas conjunções. Como que vai ficar? É um profissional excelente, ponto. Um pouco indisciplinado. Qual das conjunções lá de cima a gente pode usar? Cada pessoa eu vou chamar para responder uma letra. Arthur, tá aí? Você pode falar ou pode escrever no chat, tá? Você, Arthur. Qual dessas conjunções aqui eu posso juntar e vai continuar fazendo sentido esses dois períodos? Ó, é um profissional excelente, ponto. Um pouco indisciplinado. Porém, vamos lá. É um profissional excelente, porém um pouco indisciplinado. Muito bem. Certinho, Arthur. Quem vai responder a próxima? Ana Clara. Letra B. Reflita, siga em frente. Reflita e siga em frente. Muito bem. Letra C. Lucas Gabriel. Ele estudou muito. Estudou sem método, foi reprovado. Vamos lá, Lucas, como é que vai ficar? Aqui a gente vai ter que usar duas conjunções, na verdade, né? Lucas. Ó, aqui eu posso usar uma adversativa. Então, eu posso usar o mais, posso usar o porém. Ele estudou muito, mas estudou sem método. Qual foi a consequência disso? Logo foi reprovado. Entenderam? O foi reprovado é uma consequência dele ter estudado sem método. Então, eu tenho que usar aqui uma
que traga essa ideia. Letra D. Telefonaram-nos várias vezes. Não conseguiram comunicar-se conosco. Olha a ideia aí oposta. Posso usar o quê? Ou mais, ou porém. Telefonaram-nos várias vezes, porém não conseguiram comunicar-se conosco. O mais também ficaria com o mesmo sentido. Não fui ao encontro marcado. Você não poderia encontrar-me lá. Qual que eu vou usar aqui? Por isso? Então, mas lembra que a gente tem que usar esses que estão aqui em cima? Ah, tá. Por quê? Qual que equivale ao por isso? Logo. Muito bem. Não fui ao encontro marcado, logo você não poderia encontrar-me lá. Muito bem. Acho que é a última questão. Associe as conjunções coordenativas aos valores semânticos que representam. Então, eu vou ler a frase e vocês vão dizer qual é o valor semântico da conjunção. Seu João não entendeu minha proposta. Entretanto, fez um gesto afirmativo. Qual é o valor semântico de entretanto? Adversativo? Adversativo, muito bem. Ideias opostas. Letra B. Ele está se preparando para o concurso há meses. Portanto, deverá ser bem-sucedido nos exames. Conclusiva? Conclusiva, muito bem. Tanto que se eu substituo, portanto, pelo logo, continua com o mesmo sentido, certo? Letra C. Não me telefone após o almoço, porque não estarei em casa nesse horário. Explicativa? Explicativa, muito bem. Letra D. Quer queira, quer não queira, você deve nos acompanhar nesta viagem. Ó, quer queira, Alternativa. alternativa. Quem colocar alternância também está correto, tá? As duas respostas estão corretas. E vamos embora, que já é muito tarde. Conclusiva? Conclusiva. Vamos voltar no quadrinho aqui, ó. Onde está o quê? Explicativa. Hã? Explicativa. Olha o que aqui, ó. Explicativa, muito bem. Mas tá vendo como que gera confusão? Boa, Lucas. Valeu. Certo? Muito convencido. E assim nós finalizamos o exercício de hoje, ó. 10 exercícios sobre isso. Na semana que vem a gente também tem aula juntos. A gente vai fazer mais uma folhinha de exercícios, tá? Se vocês quiserem pesquisar sobre esse assunto, também vocês podem pesquisar. E ó, bobeira no chat, hein? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido a matéria, tá? Eu expliquei de forma bem pausada, bem devagar. Lucas Gabriel, olha a bobeira no chat. Eu tô com o chat aberto, hein? Muito obrigada em japonês, professora. Tá bom. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Não. Não? Tudo tranquilo? Sim. Então tá bom, eu vou finalizar nossa aula, tá? Uma ótima semana para vocês, um beijo grande. Segunda-feira a gente se encontra aqui de novo, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Adiós. Professora, até segunda. Tchau. Segunda, professora. Bom fim de Oi. semana. Obrigada, meu amor. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente tem aula de novo. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Deixa eu parar aqui a gravação.